O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro, que gritou em voz alta: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem ao chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos os que estavam na sinagoga, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder." E eles saem, e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Estimado irmão, Padre Danilo, caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falava com autoridade, e com mais autoridade ainda, ele operava a libertação. Basicamente, esta é a mensagem nuclear do Evangelho que acabamos de ouvir. E os seus ouvintes se admiravam com a sua autoridade, de quem ensinava, e se espantavam com a sua autoridade e o seu poder de libertação. Quando cada um de nós nos colocamos nesta noite diante do altar, diante do Santíssimo, diante dos sacerdotes, diante do próprio Jesus Cristo, movidos pela nossa fé, movidos pela nossa consciência de que também precisamos o tempo todo nos renovarmos como pessoa e como cristãos, nós nos deixamos falar por esta mensagem do Evangelho. E quando nós chegamos sedentos dessa libertação, conscientes de que devemos renunciar tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos dificulta a vida, nós naturalmente já estamos também renovando o sentido mais profundo do nosso batismo. Ou seja, o tema que nos convida a rezar nesta noite: libertação interior, renúncia ao mal e renovação do batismo, encontra nestas palavras do Evangelho o campo mais fértil para que ele se torne palpável, se torne vivenciável, se torne algo que vai muito além desta experiência celebrativa diante da palavra, do altar e da Eucaristia, porque é uma espécie de renovo que nós podemos experimentar para toda a nossa vida, para todos os nossos dias de hoje em diante. Eu convido vocês a fazer um breve momento de olhos fechados, pensando um pouco na sua vida, e a partir deste tema proposto para o dia: libertação, renúncia e renovação. Guardem estas três palavras: libertação, renúncia e renovação. Senhor Deus, fonte de toda libertação, nós te agradecemos pelo dom do batismo que nos trouxe para a tua família iluminada pela fé.
Concede-nos a graça da verdadeira libertação interior. Liberta-nos de todo mal, das cadeias invisíveis que prendem nossa alma. E renova em nós o compromisso de vivermos conforme teus caminhos. Que o Espírito Santo fortaleça nossa vontade para renunciar ao pecado e nos conduza sempre na luz e no amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Faz de nós testemunhas fiéis da tua salvação, vivendo como filhos e filhas livres e amados. E aí vocês percebem que essa experiência de libertação, renúncia e renovação são três elementos fortíssimos que por acaso hoje a gente traz à superfície do nosso exercício de fé, mas que precisam estar presentes em tudo que é a nossa vida, em tudo que nos identifica. Porque nós só conseguimos fazer esta experiência inteiramente quando nós identificamos que nós já demos um primeiro passo, que é o nosso batismo. Nós já fizemos a opção por Cristo. Embora um texto como este que acabamos de ouvir, de Jesus que cura um endemoniado dentro de uma sinagoga, ele não seja novo para nós, talvez já tenhamos lido, escutado, meditado por ele, através dele, mais de uma vez, mas nesse dia é ele que nos fala, é ele que nos convida a nos colocarmos diante de Jesus na mesma abertura daquele que se admira do seu ensinamento, mas precisa ir um pouco mais do que a mera admiração. Se encanta e se espanta com a sua ação, mas também precisa de ir um pouco mais do que o espanto. É preciso fazer a experiência daquele que se sabe necessitado da ação de Jesus, que vai virar para todos os nossos males, todos os nossos retrocessos, todos os nossos entraves, que nós podemos chamar de demônios que nos afetam, e a palavra de Jesus terá o poder bastante para nos trazer a experiência de libertação. E como o próprio texto bíblico diz, os males identificados como demônios, eles conhecem Jesus e eles sabem o poder de Jesus. Tanto que o texto bíblico, quando nos diz aquele demônio impuro, com a presença de Jesus, ele diz: que queres de nós? Quem és tu? Tu és o Filho de Deus, o Filho Santo de Deus, e tu vens para nos destruir. Ou seja, a nossa força, ela é tão grande que a presença de Jesus em nós, a presença de Deus em nossa vida, ela já assusta por si mesmo todos os males que nos acometem. Nós que muitas vezes nós temos o que um padre, amigo meu, dizia muitas vezes, os pecados íntimos. E todo mundo tem, viu? Inclusive os padres. Ele fala que é aquele pecadinho que às vezes você não quer abrir mão dele, porque em algum momento ele vai te facilitar a vida. É plenamente humano, mas é nessa humanidade que Jesus age. É na nossa fragilidade que Jesus age. Porque se fôssemos super-homens, super-mulheres, se fôssemos infalíveis, se estivéssemos acima do bem e do mal, não precisaríamos de recorrer a esta libertação de Jesus. Não precisaríamos dizer com palavras, com gestos, com ações, com novenas, com rosários, com turismo religioso, está me faltando a palavra aqui, com idas a lugares santos para poder manifestar que nós renunciamos ao mal. Exatamente na nossa fragilidade, nos nossos demônios, nos nossos medos, nas nossas tristezas, nos nossos vícios, nas nossas dificuldades na interação humana, que Jesus se faz presente, porque Ele também nos conhece. E na sua presença, Ele não apenas informa, mas Ele também nos transforma. Ele não apenas nos ensina, mas Ele também nos liberta. Então, fazer esta experiência de renovo, fazer esta experiência de crescimento,
querer ser, estar e crescer plenamente diante de Deus, passa por este exercício de humildade, que reconhece a nossa fraqueza, mas reconhece também a nossa força. Afinal de contas, nós não somos sementes do mal. Muitas vezes nós somos hospedeiros do mal. E às vezes, como hospedeiros, por opção pessoal de quem escolhe ser ruim, ou por fragilidade espiritual, humana, formativa, além de sermos hospedeiros do mal, nós somos multiplicadores do mal. Quando esses demônios que habitam em nós, eles começam a afetar quem está no nosso entorno. E é por isso que o exercício de libertação, a abertura para que a palavra poderosa de Jesus sobre todos os nossos males, cala-te e sai dele, precisa partir de uma liberalidade, de uma abertura, de uma pré-disponibilidade, de uma vontade nossa de crescermos sempre. E se eu saio daqui liberto e amanhã eu caio de novo, eu não preciso ficar caído. Eu não preciso me manter no chão. Que o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele nos junta com uma pá se for preciso. Ele nos tira da terra porque Ele nos tirou a primeira vez. Ele nos tirou do pó uma primeira vez e nos fez carne, sangue, corpo, alma e espírito. Ele nos deu projeção para crescer humanamente e capacidade para querer estar com Ele. E esse querer estar com Ele é exatamente a nossa opção por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa libertação, essa renúncia e este renovo está muito ligado à nossa prática cotidiana. Quando nós pretendemos qualquer coisa, quando nós precisamos tomar uma decisão, quando nós precisamos dar uma resposta, quando nós precisamos reagir a um ataque, seja ele de qualquer qualidade que venha, Deus nos dá o raciocínio, nos dá a capacidade de pensar, de medir, mensurar as perdas e ganhos. Isso é a nossa capacidade humana de buscar preservar a nossa existência na Terra com dignidade, com bem-estar e, se possível, crescendo materialmente, espiritualmente, humanamente, no círculo de amizades sadias. Isso é resultado de uma habilidade que Deus nos dá. E se nós cuidamos do nosso bem material, do nosso patrimônio, da nossa família, daquilo que nós queremos chegar a ser, nós não podemos e não merecemos e não devemos abrir mão de cuidar do nosso espírito, de cuidar da nossa alma. E a coisa é tão valiosa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós já não precisamos de um Jesus Cristo físico, humano, que adentre por esta porta, fale palavras bonitas e nos opere, porque nós o temos presente na Eucaristia, nós o temos na nossa fé, na nossa confiança, na nossa certeza de que Ele, tendo vencido a cruz e o sepulcro, se faz plenamente vivo em nós. Nós já temos todos esses elementos que nos garantem que não estamos abandonados à própria sorte e ao próprio azar. E se humanamente nós precisamos de elementos concretos que garantem que o nosso espírito, a nossa alma esteja protegido, nós temos o que é mais valioso e, embora mais simples, é plenamente profundo. E que para todo cristão é orientado que faça, se possível, mais de uma vez ao dia. Ao acordar, antes das refeições, antes de iniciar uma viagem, antes de iniciar uma reunião, antes de iniciar a jornada de trabalho, ao final do dia, no momento de descanso. E eu os convido a exercitar com esse sentido de captar a força que isso tem, porque é vinculado também à nossa necessidade humana, que é o sinal da cruz. Façamos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Vocês compreendem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente fazemos. E vocês entendem que nesse gesto, que parece simples, que parece apenas algo que atende à nossa necessidade humana, está contida talvez a maior proteção que nós precisamos, e que não é algo mágico, não é algo fantasioso, não é algo espetacular, mas que reflete exatamente aquilo que nos norteia como homens e mulheres, como cristãos, como cristãs. Porque pelo sinal da cruz, ao mesmo tempo que nós nos abrimos para Deus, professando a nossa fé por palavras, gestos e intenção. E se vocês ouvirem, tudo que se celebra na igreja, todos os sacramentos, celebrados no altar, celebrados na pia batismal, celebrados diante de uma mesa de casamento, celebrados no leito de morte, eles são movidos por palavras, gestos e intenção. Eu não sei por que o sinal da cruz não é um sacramento, podia ser, né? Mas se não é um sacramento, é o que a gente chama de sacramental. Sacramental, porque ele não vai depender de um padre ordenado, não vai depender de um bispo, não vai depender do papa, não vai depender de liderança nenhuma, porque é a sua forma de se unir a Deus. Porque pelo sinal da cruz, a gente cobre todas as nossas projeções, todas as nossas memórias, todos os nossos projetos, tudo aquilo que nos vincula ao mundo a partir da nossa capacidade de pensar o nosso passado e de pensar o nosso futuro. E, logicamente, o nosso presente. O sinal da cruz, ele cobre todos os nossos órgãos sensoriais pelos quais nós nos relacionamos no dia a dia e que muitas vezes são exatamente a entrada dos demônios. Ou muitas vezes, mal utilizados, são órgãos pelos quais nós também podemos nos fazer multiplicadores dos demônios. E pelo sinal da cruz nós o cobrimos. E por fim, nós cobrimos o nosso coração, que como órgão físico se comunica com todo o nosso corpo. Ao bombear sangue, receber sangue, transportar tudo que a gente precisa para sobreviver. E o sinal da cruz, ele é exatamente essa ponte primeira. Antes de iniciar uma viagem, faça o sinal da cruz. Às vezes até na pressa, às vezes depois que já tem, eu ando de moto. E às vezes depois que eu já estou na estrada ali, falo, gente, eu não rezei. E eu não gosto só de falar. Às vezes está pilotando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho que soltar, e é justa a mão de aceleração, eu aproveito uma descida e falo, opa, aqui a moto vai. Mas eu busco me blindar. Então, quando nós falamos de libertação, falamos de renúncia, falamos de renovação do batismo, é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e descobrir o elemento essencial pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Não é para se acusar, não é para dizer, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, eu podia ter feito diferente. Não é o momento. Isso aí depois vocês agendam com o padre Danilo, com o padre da paróquia, vamos supor que você frequenta outro, faz esse exercício, mas nesse momento é de abertura, de se colocar diante de Deus. E eu os convido a fazer esse exercício continuamente. E o que vem a partir desta primeira proteção é o exercício pessoal da fé. É o exercício individual, ou na sua oração espontânea, ou se a sua espiritualidade ela é mais mariana, uma devoção mariana, a oração do terço, a oração da ladainha de Nossa Senhora. Se você tem o seu santo específico, que são poderosos intercessores e tem valiosas orações, se é a Sagrada Família, se é uma oração pela sua família, tem poderosíssimas orações da Sagrada Família e que não precisam ser usadas porque no nosso íntimo, no nosso coração e na nossa espontaneidade nós nos comunicamos com Deus e fazemos essa experiência de renovo, essa experiência de se colocar diante de Deus por inteiro. Porque Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos fazer crescer e Ele vai nos livrar de tudo aquilo que é um entrave à nossa vida. Ele vai fazer-nos experimentar dias novos de renovação que vão nortear toda a nossa existência.
Eu os convido nesse momento a colocarem-se de pé, fechar os seus olhos e acompanhar esta oração, de modo que o Evangelho ouvido, esta experiência diante do Santíssimo Sacramento, a participação na Eucaristia que vem a seguir e esta oração aqui proclamada, possa auxiliá-los a fazer a experiência grandiosa de receber o bem maior desta noite, que é esta experiência de sair daqui liberto por inteiro, e com a responsabilidade de permanecer sempre renunciando àquilo que é entrave e recordando os valores do seu batismo. Vocês podem fechar os olhos, podem colocar a mão no seu coração, podem trazer à memória pessoas pelas quais vocês querem rezar. Afinal de contas, todo cristão é também forte intercessor. Todo cristão é intercessor. Todo cristão, ao rezar por si mesmo, naturalmente ele já reza pelos seus. E em situações concretas, específicas, de pessoas, de condições, nós somos poderosos intercessores. É o batismo de Cristo que nos faz isto. Senhor, Deus de poder e misericórdia, eu creio que o teu amor é maior do que qualquer tristeza, dor e culpa, e que a tua graça é capaz de me levantar e renovar. Arranca de mim todo sentimento de derrota, desânimo e incapacidade. Senhor Jesus, por teu poder, lave meu coração e minha mente, cure minhas feridas interiores e restaure em mim a sensibilidade humana, capaz de me fazer sentir compaixão, de amar, de recomeçar. Liberta, Senhor, meu coração de tudo que me afasta de ti. Espírito Santo, enche-me de tua presença e reacende em mim a chama da fé. Me dê coragem e confiança para caminhar sempre contigo. Renova em mim a graça do meu batismo, fazendo de mim uma criatura nova que vive na liberdade dos filhos de Deus. Eu te entrego por inteiro a minha vida, Senhor. Liberta-me de toda amarra que me prende ao passado, de todo medo que paralisa o meu presente e de toda mentira que rouba a esperança do meu futuro. Renovo hoje meu batismo, Senhor, em teu santo nome, libertando-me de toda sombra e de todo mal que me aprisiona. Renuncio ao mal e rejeito as tentações que me desviam do teu caminho, e abraço o teu amor infinito com coragem e humildade. E os convido a repetirem comigo: eu proclamo com toda a minha fé, sou livre em Jesus Cristo, sou amado, perdoado e restaurado. Nada poderá me separar do teu amor, ó Deus. Amém. Amém. Amém.